dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para lermos, continuarmos a nossa jornada aqui de leitura, finalizarmos, né? Estamos quase finalizando a jornada de leitura do livro A Conquista de um Sonho. Eu agora há pouco fiz a... Agora há pouco mesmo, né? Fiz um resumo do capítulo 8 e vou ler o capítulo 9 inteiro, tá? Então vamos continuar aqui. Capítulo 9. Solidariedade. É mais fácil falar sobre o dinheiro do que ganhá-lo. Aqueles que sabem ganhá-lo zombam bastante dos que só sabem escrever sobre ele. Voltaire. Então essa foi a citação do livro, né? A citação que tem antes de cada capítulo. Vamos lá. Todo mundo ficou com muita pena de Pedro André. Era possível para cada um se imaginar no lugar do colega, porque todos conheciam uma história triste de roubo ou furto, e cada uma era mais dramática do que a outra. Não havia como não compartilhar daquela dor. Os colegas comentavam o acontecido entre si, é claro, mas quando a vítima se aproximava, mudavam de assunto. Ele percebia, mas como não queria ficar falando naquilo, fazia de conta que acreditava que estavam mesmo falando de coisas como futebol ou as notas na última avaliação. Então pausa aqui, primeira pausa. Percebam que todo mundo já sabe que ele foi roubado, ele falou isso, né? Eles ficaram sabendo na escola. E todo mundo está falando sobre isso, né? O roubo é uma coisa que causa consternação, porque todo mundo sabe de uma história de alguém que trabalhou bastante e foi roubado, né? Isso é bastante triste, tá? Vamos voltar à leitura aqui. Era como se ele tivesse uma ferida dentro do peito, que não cicatrizava, e parecia sempre estar sangrando um pouquinho. Aline era uma garota doce como pão de mel, mas forte e decidida. Ela teve uma ideia. Na hora do recreio, ela contou para a professora Isabela. O que a senhora acha de a gente fazer uma vaquinha para ajudar o Pedro? Pausa aqui, né? Então a Aline é uma colega dele, tá? Voltando. Tipo, cada um dá o que pode. Se não render muito, pelo menos alguma coisa a gente vai conseguir para ele, tadinho. Está tão chateado. Ela tinha um jeitinho fofo de falar. Não havia como dizer não. Ainda mais com uma proposta desse tipo. Bem pensado, Aline, elogiou a professora. Vou falar com a turma. Podemos acionar os outros professores e alunos também. Obrigada, professora. A autora escreveu assim mesmo, tá? Professora. P''sora. O Pedro André vai ficar contente. Quando voltaram para a sala de aula, Isabela inventou que precisava de algo e pediu a Pedro André que buscasse para ela. Foi uma maneira de fazer o aluno sair e deixá-la com os outros. Então, a professora Isabela arrumou uma desculpa para o Pedro André sair da sala e ela poder fazer a proposta para todo mundo. Ela nem precisou falar muito, todo mundo gostou da ideia. Sabendo das diferenças econômicas entre as crianças, ela sugeriu: amanhã eu vou trazer um saco de pano, que vai passar de mão em mão. Cada um põe o que puder dentro dele, sem que os outros vejam a quantia. Quando não tiver nada, não coloca nada. Olha, desculpa, quem não tiver nada, não coloca nada. Não tem importância. Quando terminar, contaremos o dinheiro e o entregaremos ao Pedro. Vai ser um presente da turma, não apenas de um ou outro colega. Então vejam que ela quis ajudar aqui, né? E deixar claro que é um presente da turma. O projeto foi aprovado por unanimidade. Quando Pedro André chegou em casa naquele dia, sem imaginar o que seus colegas preparavam para ele, teve uma surpresa. A maior parte dos objetos e roupas roubados tinha sido recuperada. A façanha tinha sido obra do pai, Rafael, que fizera algumas investigações e conseguira chegar ao criminoso. O porteiro disse a verdade. Ninguém estranho entrou no prédio naquela manhã. O gatuno é ladrão, tá? Pausa aqui, né? Se alguém fala gatuno, é porque essa pessoa tem mais de 40 anos, com certeza, tá? Ainda tô sendo generoso, porque nem eu tenho 40, né? Nem pessoas de 40... Nossa, tô suando. Tá quente aqui! Nossa senhora! Eu estou diretamente aqui da sauna, também conhecido como meu carro. Tive que manobrar aqui e estacionar. Para quem viu outro vídeo, se vocês virem outro vídeo, vocês verão outro vídeo do resumo. Eu tava numa outra vaga e o sol batendo direto, né? Aqui eu tô embaixo da sombra, consegui pegar uma vaga aqui na sombra, mas mesmo assim continua bastante quente. Então, gatuno, se a pessoa fala gatuno para você, ela tem aí por volta dos seus 50 anos, fácil, tá? Só um adendo. Voltando. O gatuno era um conhecido jovem que visitava bastante o primo,
morador de um apartamento no mesmo andar térreo, de frente ao do Pedro André. De frente também, né, pessoal? Se a pessoa fala de frente, quer dizer que ela é mais de 50 aí, fácil, tá? Voltando. Com toda certeza, o jovem tinha preparado... Opa! Cadê? O ladrão tinha planejado o golpe com antecedência. Entrara pela garagem, no carro do primo, acompanhado de um comparsa, que apresentara a ele, o primo, como gente boa, e saíra como entrara. Ou seja, tanto o jovem, né, tanto o ladrão, quanto o comparsa dele, entraram... Teoricamente, eles enganaram um primo que mora na frente do apartamento do Pedro André. Então, não fica claro aqui se o primo participou da coisa, mas dificilmente ele não sabia, pelo menos, né? Fica no ar aí. Com toda certeza, o jovem tinha reparado que os Macedo, confiando na portaria, não eram lá muito cuidadosos com a porta da casa, e achou que seria uma oportunidade ótima para roubá-los. Rafael fora muito esperto. Conversando com os funcionários, tinha chegado à conclusão correta. Ele não avisou a polícia, mas sem dizer uma palavra a ninguém, de modo que pegaram o ladrão ainda com os pertences da família, escondidos na casa do comparsa. Meu dinheiro também foi recuperado? Perguntou Pedro André, esperançoso. Infelizmente não, filho. Dinheiro é coisa que desaparece rápido. Sinto muito. Mas alguém tem de ser responsável. Cadê o pai do ladrão? Cadê a família dele? Por que eles não me pagam? Perguntava o garoto entre soluços. Porque não é assim que as coisas funcionam, explicou o pai com o coração partido. Eu entendo, mas continuo querendo meu dinheiro de volta. Isso falou Pedro André. E tinha as lágrimas correndo pelo rosto. Isso não é justo. Às vezes, filho, a vida não é justa, filosofou Rafael. Nem sempre a vida é justa com a gente. Pausa aqui. Quase nunca, tá, pessoas? Quase nunca. Se você tá me ouvindo aqui e tá me vendo e tem menos de 20 anos, sei lá, tá no ensino médio, tá na escola ainda, saiba que a vida não é justa. Se você tá me lendo aqui e tem mais de 30, você já percebeu isso por conta própria, né? Eu espero. Voltando. Pensando na difícil situação do pai, Pedro não disse mais nada. Rafael continuou. Não se preocupe, eu vou dar um jeito de conseguir seu dinheiro de volta. Pedro André ficou envergonhado, levantou a cabeça, secou as lágrimas e afirmou. Assim eu não quero, pai. Não quero que você se sacrifique mais. Você já disse que vai me dar o console quando der. Vou esperar. Flávia não dissera uma única palavra até então, completou. Completou. Eu acho que deveríamos ficar felizes, porque seu pai conseguiu diminuir o nosso prejuízo. Isso foi a mãe dele. Sim, mãe, você tem razão, respondeu o garoto, saindo de fininho para se trancar no quarto. A professora Isabela e seus alunos não conseguiram fazer o que pretendiam em um prazo tão curto e acabaram tendo de adiar por mais uns dias a entrega da surpresa, o que acabou se mostrando uma coisa boa. Outras pessoas ficaram sabendo e resolveram ajudar também. Um gesto muito bonito foi, sem dúvida, o do divulgador de uma editora, que doou vários livros para que fossem vendidos na escola. O dinheiro arrecadado seria revertido para a compra do console. Assim, 2 semanas depois de Aline ter apresentado a ideia à professora... Aliás, pausa aqui, né? Isso aqui é uma das únicas vezes que a autora faz uma menção direta ao tempo, né? A quantidade de tempo que passou. Então, que ela foi exata, ela foi precisa. Ela não faz isso ao longo do livro, tá? Só para uma observação aqui. Cadê? Voltando... Assim, 2 semanas depois de Aline ter apresentado a ideia à professora, a turma combinou de entregar o saco de pano com tudo que tinha sido arrecadado a Pedro. O momento escolhido foi uma sexta-feira, um pouco antes do período final da aula. Todos ficaram ansiosos por esse momento. Quando a professora o chamou à frente da sala, Pedro não esperava por aquela surpresa. Olhava atônito para o saco de Isabela. Olhava atônito para o saco que Isabela lhe entregava, enquanto Vitor puxava o couro. Abre! Pedro não sabia o que dizer, e se soubesse, não diria, pois perdera a voz. Recebeu muito mais do que tinha perdido. Ele não sabia como agradecer a demonstração de solidariedade, nem tentou segurar as lágrimas. Foi um momento de muita emoção, e todos se comoveram também. Pedro pensou que estivesse sonhando e começou a se beliscar, mas logo entendeu e abraçou a professora com força. O garoto ia pedir para o pai abrir uma poupança para guardar o dinheiro em segurança,
mas não teve tempo. Naquele mesmo dia, quando chegou em casa, outra surpresa o aguardava. O pai acabara de ser contratado, e justamente pela empresa que... Desculpa. Eita nós! Quem sabe faz ao vivo! Justamente pela empresa que concorria com aquela para a qual ele trabalhava há tantos anos. Ou seja, o pai foi... aqui é ironia total do destino, né? O pai foi contratado por um concorrente da empresa que o demitiu. Isso é um acaso feliz do destino, né? Pelo menos aqui no livro. O dinheiro foi colocado numa conta comum porque o pai disse que ajudaria na compra do console. Agora sei que poderei assumir uma prestação. Isso quer dizer que, no próximo sábado, vamos à loja que você escolher. Seu dinheiro vai ser a entrada, o restante a gente vai pagar a prazo. Pedro André, sua persistência e determinação foram recompensados. Você vai ganhar seu console. Já! O Vitor pode ir junto? Foi tudo que o feliz garoto conseguiu dizer. Se os pais dele permitirem, por que não? Enquanto o sábado não chegava, os dois amigos se distraíram, terminando a pesquisa sobre o dinheiro. Aprendemos muito com tudo isso, você não acha? Comentou o Vitor. Pedro André suspirou, balançando a cabeça lentamente. Apertou os lábios num sorriso irônico. Mas seus olhos brilharam. Ele não precisava mesmo responder. Bem que o povo diz que o dinheiro é tentação, falou por fim. Pelo tipo de comentário, parecia que ele estava mudando de assunto, mas não era isso. Vitor entendeu e comentou, rindo. Sabia que tem gente que diz que dinheiro é coisa do diabo? Imagine! Ele riu, procurando uma folha de papel dobrada que trazia no bolso da calça e entregando ao amigo. Gostei tanto dessa história que até imprimi para você ler. Então, o Vitor imprimiu uma história sobre dinheiro para o Pedro André ler. Vamos ler a história. Nossa, a gente tá muito calor aqui. Ei! Recompense o meu esforço, a minha sauna aqui e dá like no vídeo agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou da intimação? Pessoas, vai ter barulho de carro passando, tá? Mas passa pouco carro nessa rua aqui, não dá pra ficar com o vidro fechado, não. A maldição do ouro. Vamos lá. Durante aproximadamente 5 séculos, os índios Quechua, da Bolívia, exploraram os maiores depósitos de prata do mundo e durante 5 séculos permaneceram entre as pessoas mais pobres do planeta. Não é de se admirar, portanto, que para eles uma maldição esteja associada à mineração, à cunhagem de moedas e à fabricação do dinheiro. Para esse povo, ganhar muito dinheiro e fazer pactos com o diabo são duas coisas que andam juntas. Assim, somente o diabo e sua esposa, China Supei, têm o poder de conceder ou negar dinheiro, sucesso e riqueza aos mineradores. A Virgem Maria e os santos controlam a água sobre a terra e, portanto, as colheitas, os animais e a fertilidade. Mas como o dinheiro, derivado do ouro e da prata, tem origem nas profundezas da terra, os domínios do diabo, somente ele e a esposa podem conferi-los aos humanos. Em alguns aspectos, o diabo dos mineiros bolivianos se assemelha ao deus grego Plutão, que, enquanto governante do subsolo, tinha o poder de distribuir metais e era conhecido como deus da riqueza. Agosto é um mês sagrado do diabo, a quem chamam El Tío, e descrevem como uma criatura grande, com chifres curvos no alto da cabeça, olhos salientes e vermelhos, orelhas de burro e 2 longos dentes negros saindo da mandíbula inferior. Neste mês, os mineiros oferecem velas regularmente ao mestre do inferno, bem como pequenas oferendas diárias, um cigarro ou um copo com alguma bebida para ele. Folhas de cacau e açúcar para a esposa. Após terremotos e enchentes, acham que é preciso apaziguá-los. Então oferecem grandes sacrifícios como ovelhas e lhamas, cujo sangue é espalhado pelo altar, de modo a estabelecer um contato entre os adoradores e as divindades. Em troca, o diabo garantirá a vida ao mineiro, ou ao minerador. Alguns solicitantes, porém, são muito gananciosos, querem não apenas o sustento e a vida, mas a riqueza de verdade. Para obtê-las, diz a tradição, que eles devem fazer uma oferta especial, uma pessoa. Ela deve ser sacrificada como uma lhama, num contrato que é sempre por dinheiro. Quando aparece um corpo nas montanhas perto das minas, especialmente se ele apresentar marcas incomuns, os índios dizem que foi um sacrifício a El Tío e China Suprai.
O ouro desperta a ganância e a cobiça nas pessoas, mas a verdade é que se pode fazer tudo com ele, exceto comê-lo, conforme bem explica a história do rei Midas. Quando acabou de ler, Pedro André comentou pensativo: que horror, mas o texto é muito interessante. O que as pessoas não são capazes de fazer por ouro, basta a gente se lembrar dos bandeirantes, da crueldade dos portugueses e espanhóis, destruindo civilizações pacíficas, disse Vitor. Concordou Vitor. Desculpa, disse o Pedro André. Concordou Vitor, passando por um tema paralelo. E o rei Midas, você conhece a história dele? E aí o Pedro André falou: acho que essa resposta todo mundo conhece. E respondeu Pedro, enquanto se levantava para pegar um suco na geladeira. Fim do capítulo. Então, vamos lá, vamos à reflexão sobre esse capítulo, né? Solidariedade. Então, primeiro de tudo, né, a citação conversa diretamente com o capítulo. Tá? É mais fácil falar sobre dinheiro do que ganhá-lo. A citação, ela não fala tão bem quanto a citação do capítulo anterior fala bem com o capítulo, né? Essa citação aqui, ela deixa a desejar, né? Não tem uma relação direta com o capítulo. Eu não sei se vocês perceberam isso. Eu não percebi nenhuma relação direta com o capítulo aqui nessa citação, né? É mais fácil falar sobre dinheiro do que ganhá-lo. Aqueles que sabem ganhá-lo zombam bastante dos que só sabem escrever sobre ele. Aliás, eu não vi nenhuma relação da citação com o capítulo. Essa é uma das falhas que eu tô começando a ver nesses capítulos da segunda parte do livro. A citação não tem uma relação direta com o capítulo, né? Vejam que nos primeiros 4 capítulos essa relação é direta. No capítulo 8 também tem uma relação direta. Quer ver? No capítulo, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar. No capítulo, se não me engano, capítulo 5. No capítulo 6. Mas nos capítulos 5, 7 e 9, essa relação não é direta. Então essa é uma das coisas que eu acho que desabonam o livro um pouquinho, né? Desabonam a história, certo? Pessoas, é isso aí. Paramos aqui então na leitura do capítulo 9, terminamos o capítulo 9. Vamos ler o capítulo 10. O capítulo 10 é bem curtinho. Vou gravar aqui agora mesmo, tá? E é isso aí, pessoas. Então, durmam bem, bebam bastante água. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E aproveitem sua vida. Até mais. Tchau, tchau.